Bem, em muitos aspectos, não precisamos lidar com isso. Principalmente porque a monarquia é a peça-chave em tudo. Uma tempestade irrompe nos bastidores do palácio, enquanto a princesa Anne faz um apelo desesperado por intervenção, e o rei Charles apresenta acusações chocantes de traição contra Camila. Rumores sobre documentos ocultos. Alianças secretas e lealdades fragmentadas circulam pelos corredores dourados. Um escândalo há muito enterrado estaria ressurgindo? Por que um monarca arriscaria sua família e legado em uma batalha judicial pública? Os rostos se contraem, as vozes tremem e o próprio trono parece estar em perigo. Um passo em falso poderia desencadear uma crise na família real sem precedentes. Um aviso soou por trás dos muros do palácio. O momento se desenrolou sem aviso prévio, rompendo a habitual quietude da vida palaciana como uma lâmina. Não chegou envolto em cerimônia nem suavizado por protocolo. Em vez disso, irrompeu silenciosamente, com urgência, em salas onde apenas as vozes mais confiáveis tinham permissão para falar livremente. A princesa Anne, conhecida há muito tempo como o pilar mais inabalável da família real, viu-se no centro de uma tempestade que já não conseguia conter sozinha. Os mais próximos a ela notaram a mudança imediatamente. Seus movimentos tornaram-se mais bruscos, suas palavras mais ponderadas, sua calma permeada por algo inegavelmente urgente. Essa não era a figura serena que o público associava a deveres intermináveis e serviço incansável. Era uma mulher encurralada por forças maiores que o orgulho ou conflitos pessoais. Anne não agia por emoção, mas por necessidade. A portas fechadas, ela contatou autoridades do alto escalão do palácio e um seleto círculo de pessoas de confiança, transmitindo uma mensagem carregada de alarme. Não se tratava de um apelo público, nem de uma explosão dramática. Era um pedido de ajuda ponderado, porém desesperado, fundamentado na responsabilidade, não no medo. Ela deixou claro que a situação que se desenrolava não era mais uma questão de desentendimento particular ou rivalidade interna. Algo muito mais perigoso estava se formando, algo que ameaçava o próprio equilíbrio da coroa. No centro de sua preocupação estava Camila. Anne não classificou suas ações como fofoca ou suspeita. Ela falou com a seriedade de quem já tinha visto o suficiente para entender quando uma linha estava prestes a ser cruzada. Seja por decisões já tomadas ou por ações ainda em curso, as ações de Camila sinalizavam uma mudança que não podia ser ignorada. As implicações foram além das personalidades e das lutas pelo poder. Elas afetaram a própria estrutura da monarquia, sua direção futura e a frágil confiança que a mantinha unida. O que tornou o apelo de Ana ainda mais impactante foi a forma como foi feito. Não havia nenhum sinal de fraqueza em sua voz, nenhum desmoronamento emocional. Em vez disso, havia clareza, nitidez, foco e inquietação. Ela não estava pedindo socorro. Ela estava soando o alarme. Para quem a ouvia, ficou claro que Anne acreditava que o tempo estava se esgotando. Se medidas decisivas não fossem tomadas, as consequências poderiam ser irreversíveis. Não era assim que as crises da realeza deveriam se desenrolar. Traditionalmente, os conflitos eram administrados discretamente, apaziguados por conselheiros e soterrados sob camadas de protocolo. Mas Ana compreendeu que aquele momento exigia algo diferente. Ela acreditava que o silêncio seria uma traição ao dever. A espera só permitiria que a ameaça se intensificasse. À medida que a notícia de seu apelo se espalhava entre os mais altos escalões da autoridade palaciana, a atmosfera mudou. O que antes era um ambiente controlado de rotina e tradição agora parecia carregado de tensão. Surgiram perguntas para as quais ninguém estava preparado para responder tão cedo. O que exatamente Camila havia feito? O que ela estava planejando? E por que a princesa Anne, a mais firme guardiã da ordem real, decidira que aquele momento exigia intervenção? Uma coisa era certa. A imagem de calma projetada para o mundo já não refletia a realidade dentro dos muros do palácio. Um confronto estava se formando, não alimentado pelo espetáculo, mas pela silenciosa constatação de que a própria monarquia se encontrava em terreno instável. E com seu apelo, a princesa Anne escancarou as portas para um conflito que não podia mais ser contido. Então, o que forçou a princesa Anne a quebrar o código real? E que segredo fez a coroa se voltar contra si mesma? Continue assistindo. Quando a coroa se voltou contra si mesma, o que se seguiu ao aviso particular da princesa Anne não foi a contenção cuidadosa que muitos esperavam. Em vez disso, desencadeou uma reviravolta tão repentina que reverberou nos mais altos escalões do palácio.
Em poucos dias, conversas discretas se transformaram em medidas formais e sussurros deram lugar à ação. O rei Charles, há muito visto como cauteloso ao extremo, tomou uma atitude que poucos acreditavam que ele tomaria contra a própria casa real. A portas fechadas, um desafio formal foi iniciado, com peso legal, força institucional e consequências irreversíveis. Não foi anunciado publicamente, nem apresentado como um espetáculo. Não houve coletivas de imprensa, nem declarações oficiais, nem sinais visíveis para o mundo exterior. Contudo, dentro do palácio, todos compreendiam a gravidade do que estava acontecendo. O rei havia autorizado um processo interno vinculativo contra a rainha Camila, uma medida que funcionava tanto como uma salvaguarda legal, quanto como um marco simbólico. Aqueles familiarizados com o assunto descreveram-no não como um processo judicial tradicional, mas como algo exclusivamente real, uma ação sigilosa imposta pela autoridade real, apoiada por conselheiros, assessoria jurídica e precedentes constitucionais. Seu propósito não era punir, mas controlar, uma tentativa de deter o ímpeto que começara a ultrapassar o consentimento do rei. Pela primeira vez, a monarquia se via obrigada a confrontar um conflito que não podia mais ser administrado apenas com silêncio ou lealdade. No centro do desafio estavam alegações que atingiam o âmago da confiança. Começaram a vir à tona acusações de influência exercida de forma excessiva, decisões tomadas sem a devida autoridade e manobras discretas, com o objetivo de consolidar o poder para além do reinado do rei. Nada disso foi apresentado como ressentimento pessoal. Em vez disso, foi apresentado como um padrão que sugeria que limites haviam sido testados e talvez ultrapassados. A preocupação não era apenas com o que já havia ocorrido, mas com o que poderia acontecer se essas ações não fossem controladas. O choque foi imediato e profundo. Um rei reinante agir formalmente contra a própria rainha era algo quase impensável. A história da realeza oferecia poucos paralelos, e nenhum na memória recente. Até mesmo os funcionários mais experientes do palácio tinham dificuldade em compreender as implicações. Não se tratava de uma simples divergência interna. Era uma ruptura institucional que corria o risco de expor o funcionamento interno da monarquia de maneiras que ela sempre procurara evitar. Para o rei Charles, a decisão não foi tomada de ânimo leve. Aqueles que lhe eram próximos compreendiam o custo pessoal envolvido, mas a ação sugeria que ele acreditava que algo maior estava em jogo, sua autoridade, seu legado e o futuro equilíbrio da coroa. Ao optar por uma via legal e processual, ele sinalizou que esse conflito não poderia ser resolvido apenas por meio da persuasão. Agora eram necessárias estrutura, documentação e limites aplicáveis. À medida que a notícia da ação se espalhava discretamente pelos corredores do palácio, a tensão aumentava. As alianças se desfaziam. Os assessores ponderavam cada palavra. A instituição que se orgulhava da sua continuidade subitamente parecia frágil. O alarme anterior da princesa Anne agora parecia não só justificado, como também profético. Seu apelo não fora uma reação exagerada. Era um aviso. E, no entanto, mesmo enquanto os procedimentos internos se desenrolavam, uma verdade permanecia perturbadoramente clara. Uma vez traçada uma linha divisória dentro de uma monarquia, ela não pode ser facilmente apagada. O desafio do rei contra Camila marcou um ponto de virada, não apenas em seu relacionamento, mas na própria maneira como poder, lealdade e controle seriam compreendidos dali em diante. Mas o que acontece quando um rei redefine a própria lealdade? E qual nome oculto naquelas páginas realmente abalou a coroa? Continue lendo. As páginas que reescreveram a lealdade. Enquanto o palácio se adaptava ao choque do desafio formal do rei Charles, a atenção se voltou lentamente para uma origem mais silenciosa e inquietante. Muito antes de as ações formais serem autorizadas e os limites impostos, houve um período marcado por reflexão e dúvida. Nos meses finais que antecederam os procedimentos internos, aqueles mais próximos do rei notaram uma mudança em seu ritmo. As reuniões se prolongavam. As perguntas ficavam mais incisivas. As garantias de sempre já não o satisfaziam. Algo começara a perturbá-lo profundamente. E não era o ruído do lado de fora dos muros do palácio, mas o que ele via de dentro. No cerne dessa inquietação estava uma carta manuscrita, de aparência discreta, porém devastadora em suas implicações. Escrita pelo próprio rei Charles durante um período de recolhimento pessoal, a carta jamais fora destinada ao público. Era um registro, cuidadosamente redigido e deliberadamente preservado, que delineava preocupações que não podiam ser expressas em voz alta sem consequências.
Em suas páginas, havia reflexões sobre autoridade, lealdade e influência, e um claro reconhecimento de que a confiança dentro da família já não existia mais. A carta detalhava um padrão que se tornara impossível de ignorar. O texto mencionava decisões tomadas sem consulta, canais de comunicação privados operando fora das estruturas aprovadas e esforços sutis para moldar os arranjos pós-reinado sem o consentimento do rei. O que tornava essas revelações tão incriminatórias não era o tom, ponderado e contido, mas sim a especificidade. Datas foram mencionadas. Foram feitas referências a reuniões. As conversas foram relembradas com precisão. Isso não era uma mera suspeita. Era um documento. Compreendendo a gravidade do que havia escrito, o rei Charles confiou a carta à princesa Anne. A escolha foi deliberada. Ana não era uma articuladora política, nem alguém movida pela ambição. Acima de tudo, ela era uma guardiã do dever. Ao confiar a carta a ela, o rei não buscava uma aliada em tempos de conflito, mas sim uma guardiã da verdade. Anne recebeu instruções para protegê-la, para não usá-la, a menos que chegasse o momento em que o próprio silêncio se tornasse uma traição. Esse momento chegou mais cedo do que o esperado. À medida que as tensões internas aumentavam e a influência de Camila continuava a se expandir sem controle, a carta transformou-se de uma reflexão privada em um pilar fundamental de suas ações. Seu conteúdo forneceu a base moral e legal para o desafio que se seguiu, esclareceu a intenção, estabeleceu a causa. Mais importante ainda, demonstrou que a decisão do rei não foi repentina ou impulsiva, mas sim o resultado de uma preocupação prolongada e de uma ponderação cuidadosa. Para a princesa Ana, o peso da carta era imenso. Ela compreendia que a divulgação do seu conteúdo, mesmo dentro dos canais institucionais controlados, alteraria permanentemente as relações dentro da família real. No entanto, ocultar essa informação permitiria que os próprios problemas nela descritos se agravassem. Seu papel nunca foi o de tomar partido. Tratava-se de garantir que a verdade, uma vez escrita, não pudesse ser apagada por conveniência ou medo. Assim que a carta foi discretamente incorporada ao processo interno, seu impacto foi imediato. Consultores que haviam ignorado os alertas anteriores agora se calaram. As equipes jurídicas mudaram sua postura. A narrativa mudou. O que parecia uma luta interna pelo poder foi reformulado como uma quebra de confiança documentada, ancorada nas próprias palavras do rei. E embora o palácio continuasse a projetar calma, aqueles que tinham visto a carta compreendiam seu significado. Não se tratava apenas de uma evidência de conflito. Era a prova de que a crise que ameaçava a coroa já havia sido reconhecida muito antes de vir à tona, e que as medidas agora em curso eram consequência de uma verdade demasiado incisiva para ser ignorada. E agora que a carta ressurge, quem realmente previu o colapso e quais mãos ocultas conduziram a coroa a ele? Fiquem atentos. Ambição, acesso e a silenciosa ascensão do poder. Com a carta agora circulando em um círculo estritamente controlado, a atenção naturalmente se voltou para a figura cuja crescente influência havia suscitado tanta preocupação. A ascensão de Camila dentro da estrutura real nunca fora acidental, nem repentina. Foi o resultado de paciência, cálculo e uma profunda compreensão de como o poder realmente opera por trás dos muros do palácio. Durante anos, ela se moveu com cautela, dominando os ritmos da vida na realeza, aprendendo quando falar e quando o silêncio tinha mais peso. Para muitos, essa disciplina era admirável. Para outros, era estratégico. Desde o início, Camila demonstrou uma sofisticação política que a diferenciava. Ela cultivava relacionamentos discretamente, posicionando-se como uma presença estabilizadora em momentos de incerteza. Os assessores a consideravam acessível. Os cortesãos respeitavam seu conhecimento de protocolo. Com o tempo, seu acesso se expandiu, não apenas às pessoas, mas também aos processos. O que começou como apoio gradualmente evoluiu para a influência, e a influência, quando não controlada, tem o poder de remodelar fronteiras. Essa mudança não ocorreu em flagrante desafio à visão do rei Charles. Na verdade, grande parte dela se desenrolou paralelamente a essa visão, tornando-a mais difícil de detectar. As decisões eram apresentadas como úteis. As sugestões eram oferecidas como soluções. No entanto, por baixo da superfície, uma divergência sutil estava se formando. Enquanto o rei enfatizava a continuidade e a moderação, Camila pressionava cada vez mais pela consolidação e permanência. A monarquia, em sua visão, precisava ser protegida contra a incerteza, mesmo que isso significasse redesenhar linhas que haviam sido respeitadas por muito tempo.
Foi nesse ponto que a confiança começou a se transformar em excesso. A crescente independência de Camila em relação às estruturas estabelecidas não se manifestou por meio de confrontos. Em vez disso, surgiu na forma de consultas não realizadas, discussões privadas conduzidas fora dos canais tradicionais e um papel cada vez maior na definição de conversas sobre o futuro, especialmente aquelas que se estendiam para além do reinado ativo do rei. Para alguns, essas ações pareceram demonstrar iniciativa. Para outros, especialmente aqueles encarregados de proteger o equilíbrio institucional, essas ações soaram o alarme. O que complicou ainda mais a situação foi a crença de Camila de que suas ações serviam aos melhores interesses da monarquia. Ela não se via como alguém que minava a autoridade, mas sim a reforçava em um mundo em transformação. Essa convicção dificultou que ela a contestasse. Quando questionada, defendeu suas escolhas com lógica e lealdade, insistindo que suas intenções estavam alinhadas com a estabilidade. Contudo, as intenções por si só não podiam apagar as implicações de agir sem mandato. A princesa Anne, observando essa evolução à distância, reconheceu o perigo não na ambição em si, mas na sua direção. A monarquia havia sobrevivido séculos precisamente porque nenhuma figura individual tinha permissão para acumular poder irrestrito. A trajetória de Camila, no entanto, sugeria uma crescente facilidade em operar além desses limites. Foi esse padrão, documentado, mensurado e cada vez mais visível, que conferiu credibilidade às alegações de traição agora em análise. É importante ressaltar que ninguém envolvido no processo retratou Camila como vilã. A questão não era malícia, mas sim o ímpeto inicial. O poder, uma vez conquistado, tende a se justificar. Cada passo adiante fazia o próximo parecer necessário. Cada exceção enfraquecia a regra. E à medida que sua influência se expandia, o abismo entre a visão de Camila e os interesses de longo prazo da monarquia aumentava o suficiente para se tornar perigoso. Quando o desafio interno começou a tomar forma, a questão não era mais se Camila havia ultrapassado um limite, mas até onde ela estava disposta a ir. As evidências não apontavam para um único ato de traição, mas para um afastamento gradual. Uma delas, se não corrigida, ameaçava redefinir quem realmente detinha o controle no coração da coroa. Então, o que acontece agora? Enquanto Ana busca socorro, Carlos intensifica os processos legais e o silêncio de Camila se aprofunda, escondendo verdades poderosas o suficiente para destruir tudo? O peso do silêncio. Ela não conseguia mais carregá-lo. Para a princesa Anne, o conflito nunca fora abstrato. Ele a acompanhava diariamente, pesando cada vez mais a cada semana que passava. Muito antes de os corredores do palácio se encherem de tensão e conversas cautelosas, ela carregava um fardo muito mais pesado do que apenas a responsabilidade. Ela carregava a confiança do rei Charles, concedida discretamente, depositada deliberadamente e impossível de ser abandonada. Não se tratava de um título ou de um cargo público, mas de uma obrigação privada que exigia discernimento, coragem e autocontrole em igual medida. Anne sempre compreendera o preço da lealdade. Ao longo de sua vida, ela havia escolhido o dever em vez do conforto, a discrição em vez do reconhecimento, mas aquele momento atestou de uma maneira que nenhuma obrigação cerimonial jamais havia feito. Ela estava testemunhando a mudança no equilíbrio de poder dentro da monarquia em tempo real, e era uma das poucas que conseguiam perceber o quão frágil esse equilíbrio havia se tornado. Cada novo desenvolvimento confirmava o que ela temia. A influência de Camila não estava apenas crescendo, mas se consolidando. Anne encontrou resistência a cada passo. Alguns descartavam suas preocupações como cautela excessiva. Outros pediam paciência, argumentando que a intervenção só aprofundaria as divisões. A mensagem implícita era clara. Manter a aparência de unidade importava mais do que resolver as fissuras que existiam por baixo. Para Anne, essa lógica era perigosamente míope. Ela tinha visto o que acontecia quando os problemas eram enterrados em vez de enfrentados. A história lhe ensinara que o silêncio, quando escolhido por conveniência, muitas vezes se tornava cumplicidade. O que mais a afligia não era o conflito, mas o isolamento. Ela sabia que se manifestar, mesmo em particular, a colocaria em oposição direta a poderosos interesses dentro do palácio. E isso prejudicaria os relacionamentos que ela havia passado décadas protegendo. No entanto, não fazer nada significaria permitir que decisões fossem tomadas. Decisões que ela acreditava que o próprio rei Charles jamais teria aprovado. A carta que ela guardava era um lembrete constante dessa verdade. Cada vez que relia suas palavras, a responsabilidade se tornava mais pesada.
Foi nesse momento que seu pedido de ajuda ganhou todo o seu significado. Não se tratava mais apenas de um aviso institucional ou de uma questão processual. Era algo pessoal. Anne não estava pedindo apoio para proteger sua própria posição. Ela pedia reforço porque não suportava mais as consequências de ficar sozinha entre a verdade e o silêncio. A intensidade emocional daquele momento não vinha do medo, mas da clareza. Ela entendia exatamente o que estava em jogo. Ana começou a perceber que a contenção, outrora sua maior força, havia se tornado uma desvantagem. A mesma disciplina que a mantivera firme por décadas agora corria o risco de permitir uma lenta erosão dos alicerces da monarquia. A consolidação do poder por Camila não foi drástica o suficiente para gerar alarme público, mas foi constante o bastante para remodelar os rumos da situação. Cada sucesso silencioso facilitava o próximo. Cada movimento sem controle reduzia o espaço para correção. Ao confrontar essa realidade, Anne chegou ao seu limite. Não por colapso, mas por determinação. Ela aceitou que permanecer em silêncio seria a verdadeira traição, não a qualquer indivíduo, mas à instituição que jurara proteger. Seu dever não era confortar o poder, mas desafiá-lo quando necessário. Essa constatação marcou uma mudança dentro dela, transformando a preocupação em ação. Ao assumir plenamente esse papel, Ana deixou de ser mera observadora da crise. Ela se tornou seu centro moral, aquela disposta a suportar a tensão do confronto para que a monarquia ainda tivesse uma chance de corrigir seu rumo. E com essa decisão, o conflito deixou de ser uma mera inquietação silenciosa e se transformou em algo muito mais consequente, preparando o terreno para que as forças dentro do palácio finalmente colidissem. Mas o que acontece quando a postura moral de Ana ameaça segredos enterrados e o palácio luta para proteger o próprio poder? Fiquem ligados. Fraturas do poder, o palácio. Outrora símbolo de tradição impecável e hierarquia inabalável, agora se assemelhava a um labirinto de tensão e urgência silenciosa. Em cada grande corredor e câmara ornamentada, sussurros de alianças, dúvidas e estratégias rompiam a atmosfera cerimonial habitual. O que sempre fora uma imagem de unidade, as aparições cuidadosamente coreografadas, os rituais transmitidos por séculos, agora mostrava rachaduras, algumas sutis, outras impossíveis de ignorar. As próprias paredes pareciam pressentir a turbulência, ecoando os passos apressados de assessores, advogados e altos funcionários que corriam de uma sala para outra com documentos firmemente agarrados às mãos. Camilla, plenamente consciente do que estava em jogo, agiu rapidamente para moldar a narrativa a seu favor. Sua equipe divulgou declarações elaboradas para lançar dúvidas sobre a legitimidade da contestação da princesa Anne, apresentando-a como uma queixa pessoal em vez de uma reivindicação formal. Cada palavra, cada momento da divulgação, parecia calculado para influenciar a opinião pública antes que Anne pudesse responder. No entanto, Anne, precisa e inflexível, estava preparada. Ela trouxe consigo registros meticulosamente organizados, cartas, anotações de reuniões e relatos de testemunhas confiáveis que traçavam cada passo e cada alegação com clareza cronológica. Cada peça era um argumento pequeno, porém poderoso. Uma resposta às insinuações que Camila e seus assessores tentavam semear. A tensão era estratégica e implacável. Equipes jurídicas debruçavam-se sobre mesas repletas de papéis, analisando cada precedente, cada possível brecha. Conselheiros sussurravam em seus ouvidos, oferecendo conselhos que variavam da cautela à ousadia. Figuras importantes do palácio, aqueles que antes se moviam com autoridade e segurança, agora navegavam por um labirinto de lealdades voláteis, cujas decisões acarretavam consequências muito além da disputa imediata. Ninguém podia se dar ao luxo de cometer um erro. Nesse cenário, a tradição por si só já não prevalecia. A abordagem de Anne era tanto sobre o momento certo quanto sobre a essência do assunto. Ela apresentou as provas em etapas cuidadosas, antecipando cada tentativa de desacreditá-la, sabendo quando divulgar detalhes e quando omiti-los. Testemunhas leais, confiáveis e observadoras estavam prontas para confirmar a integridade de sua documentação. Cada interação, cada esclarecimento, serviu para reforçar um ponto simples, porém poderoso. A monarquia deixou de ser apenas uma questão de protocolo. Passou a ser uma questão de sobrevivência, de garantir que a verdade e a autoridade permanecessem alinhadas mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. À medida que o palácio transitava da cerimônia para a crise, a atmosfera se tornou carregada de uma intensidade que podia ser sentida até mesmo por aqueles que estavam à margem.
Os corredores que antes ecoavam com risos suaves, agora carregavam o peso de deliberações estratégicas e cálculos silenciosos. Os riscos haviam ido além da reputação, além da imagem. Agora envolviam a própria estrutura de influência dentro da família real. Cada movimento, cada revelação, cada desafio, remodelava alianças e testava a lealdade, levando a monarquia a territórios desconhecidos. Nesse cadinho, cada gesto carregava significado, cada decisão tinha impacto, e cada momento podia mudar o rumo da balança. O palácio não era mais um santuário da tradição. O palácio havia se tornado um campo de batalha, onde clareza, estratégia e coragem determinariam o futuro. A determinação de Ana, as manobras de Camila e as ações cautelosas, porém decisivas, do círculo íntimo do palácio convergiram em uma luta tensa e imprevisível, onde os resultados estavam longe de ser certos. E todos os observadores entendiam que a história estava sendo escrita em tempo real. Agora, o que acontece quando Ana avança? Camila responde silenciosamente. E uma única decisão, ainda não anunciada, decide o destino da monarquia. A monarquia em jogo. O tribunal carregava mais do que apenas as formalidades da lei, carregava o peso da própria história. Cada olhar, cada palavra cuidadosamente escolhida parecia amplificada, ecoando muito além dos pisos polidos e das paredes ornamentadas. O conflito havia evoluído. Não se tratava mais de Camila se defender ou da princesa Anne apresentar seu desafio. Este foi um acerto de contas, um teste à capacidade da monarquia de confrontar as suas próprias verdades, de examinar onde a lealdade tinha falhado e se a instituição conseguiria proteger não só os títulos, mas também a integridade do seu legado. O rei Carlos estava sentado com uma autoridade ponderada, mas nem ele conseguiu esconder a tensão. Os documentos apresentados, as testemunhas chamadas e as questões levantadas não se resumiam a queixas pessoais. Eles atacaram os próprios mecanismos do poder, a forma como as decisões eram tomadas e cujas vozes eram ouvidas ou ignoradas. A princesa Anne, serena, mas inegavelmente determinada, apresentou cada prova com clareza deliberada. Cartas, cuidadosamente datadas e anotadas, revelaram padrões que falavam tão alto quanto qualquer depoimento. As testemunhas relataram os eventos com meticulosa precisão, suas palavras pintando um quadro de cronologia, intenção e responsabilidade. A atmosfera na sala mudava a cada revelação. As equipes jurídicas debatiam em voz baixa, suas estratégias se desenrolando com a precisão de jogadas de xadrez, antecipando cada contra-ataque, cada linha de questionamento. Altos funcionários e assessores, antes seguros de sua influência, agora se viam navegando em um campo minado de precedentes, percepção pública e lealdade familiar. Cada gesto, cada pausa carregava um significado, como se os olhos da própria nação estivessem fixos em cada momento, ponderando cada palavra e inflexão. O que ficou claro, mesmo nesses estágios iniciais, foi que este caso era mais do que um desafio legal. Era um espelho que refletia a própria monarquia. As questões que levantava eram maiores do que qualquer indivíduo. Quem realmente controlava o legado da coroa? A lealdade podia ser medida apenas pela obediência, ou exigia transparência, justiça e responsabilidade. Seria a instituição capaz de reconhecer seus próprios erros e corrigi-los, ou se apegaria à imagem em detrimento da verdade? Essas não eram reflexões retóricas. Eram justamente as questões em jogo, decididas em tempo real, sob o intenso escrutínio da história, da mídia e da expectativa pública. Mesmo enquanto os argumentos jurídicos se desenrolavam, o simbolismo do momento era impossível de ignorar. Tratava-se de uma monarquia julgando a si mesma. As lutas privadas de uma família transformadas em um exame público de valores, responsabilidade e confiança. Cada objeção, cada decisão e cada declaração proferida carregavam um significado que ia muito além do conflito imediato. O palácio, outrora um santuário de hierarquia e tradição tácitas, tornara-se um fórum de reflexão, um campo de provas onde a sobrevivência do respeito e da legitimidade dependia da clareza, da coragem e da disposição para encarar verdades incômodas. Naquela atmosfera carregada, já não era possível separar o pessoal do institucional. As defesas de Camila e o desafio de Anne, embora centrais para o processo, foram meros canais através dos quais questões mais profundas sobre a identidade, a resiliência e a autoridade moral da monarquia estavam sendo levantadas. Cada dia de depoimento, cada prova cuidadosamente examinada, carregava consigo uma mensagem silenciosa, porém inegável. O resultado deste julgamento seria lembrado não apenas pelo veredito, mas pelo que revelou sobre uma instituição secular forçada a se confrontar.
Então, o que você acha que acontece quando os segredos de uma família real vêm à tona? A lealdade sobreviverá ou a monarquia ruirá diante dos nossos olhos? Gostaríamos de saber sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever.